A expansão da língua inglesa. Impactos da expansão. A expansão da língua inglesa tem implicações significativas em vários domínios, desde a diplomacia internacional e o comércio global, até a cultura popular e a ciência. O domínio do inglês muitas vezes confere vantagem a quem o fala, dando-lhes acesso a melhores oportunidades educacionais, profissionais e de intercâmbio cultural, ao mesmo tempo em que restringe aqueles que não falam adequadamente. Exemplo e caso. Inglês como língua oficial da Organização das Nações Unidas. Este é um exemplo de como a expansão da língua inglesa se reflete na estrutura de organizações internacionais, onde o inglês é frequentemente a língua usada para comunicações oficiais. Domínio no setor da tecnologia. A prevalência da língua inglesa na indústria de tecnologia mostra como o domínio de um idioma pode gerar vantagens competitivas. Muitos dos principais sites, softwares e sistemas operacionais são em inglês. Portanto, a fluência nessa língua é uma habilidade essencial para muitos trabalhos nessa área. Pontos relevantes. Origens. A expansão da língua inglesa tem suas origens principalmente na colonização britânica da América do Norte. Foi a partir deste ponto que o inglês começou a se espalhar para outras regiões do mundo. Causas. As principais causas da expansão da língua inglesa incluem a influência de potências coloniais e superpotências econômicas, como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, respectivamente. Além disso, fatores como o avanço tecnológico e a disseminação da cultura pop contribuíram para sua expansão. Influência na África. A expansão da língua inglesa no continente africano começou com a colonização britânica no final do século XIX e início do XX. O idioma foi implantado para fins administrativos, econômicos e missionários. Após a independência, o inglês permaneceu em muitos países, desempenhando funções importantes. Língua oficial. Em várias ex-colônias como Nigéria, Gana e África do Sul, o inglês serve como língua oficial, sendo usado na governança, no ensino superior e nos negócios. Diversidade linguística. Em países com centenas de línguas locais, o inglês muitas vezes atua como uma língua franca, unindo diferentes grupos étnicos e linguísticos. História da expansão da língua inglesa. A expansão da língua inglesa é um fenômeno que remonta ao século XVIII, com a colonização britânica da América do Norte. Com a crescente influência da Grã-Bretanha como potência mundial e, posteriormente, a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, a língua inglesa tornou-se cada vez mais dominante no cenário global. Causas da expansão. Fatores que contribuíram para a expansão da língua inglesa incluem o domínio colonial britânico, a propagação do Império Americano após a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico e a influência da cultura pop americana. A importância econômica, política e cultural desses países também desempenharam um papel fundamental. Termos-chave. Língua franca. Uma língua franca é uma língua adotada como meio de comunicação comum entre pessoas cujas línguas maternas são diferentes. A expansão da língua inglesa está intimamente ligada à sua evolução como língua franca global. Influência cultural. A expansão da língua inglesa muitas vezes leva à difusão de elementos culturais da sociedade falante dessa língua. Isso pode ser observado no mundo da música, cinema, literatura, entre outras expressões artísticas. Influência da língua inglesa em diferentes regiões. Regiões como a África, a Ásia e a América Latina estão enraizadas em seu passado colonial, mas evoluíram para uma complexa variedade de papéis na comunicação, educação e economia. Embora o inglês seja uma ferramenta de acesso e progresso global, ele também gera desafios culturais e linguísticos em nível local. Influência na Ásia. A disseminação do inglês na Ásia foi impulsionada pela colonização e, mais recentemente, pela globalização e tecnologia. O idioma se tornou essencial para o desenvolvimento econômico e científico, mas também levanta questões de equidade e identidade cultural. Língua de status. Em países como Índia, Paquistão e Sri Lanka, o domínio do inglês está associado ao status de elite e à mobilidade social ascendente. Meio de ensino. Em muitos lugares, o inglês é usado como meio de instrução em disciplinas de alto nível, como ciência e tecnologia, embora isso possa desfavorecer estudantes de áreas não anglófonas. Influência na América Latina. Diferente da colonização britânica, a influência do inglês na América Latina se deve principalmente à proximidade com os Estados Unidos e à globalização, não por imposição colonial generalizada. A exceção é a Guiana, que foi uma colônia britânica e onde o inglês é a língua oficial.
Os impactos na região incluem estrangeirismos. A absorção de termos em inglês ou estrangeirismos é comum em países como o Brasil, especialmente no comércio, na tecnologia e na cultura pop. Economia e oportunidades. O domínio do inglês é visto como uma competência essencial para o mercado de trabalho, o comércio internacional e a carreira acadêmica. Impacto cultural na globalização. O inglês impactou a cultura global ao se tornar a língua franca da globalização, dominando áreas como entretenimento, negócios e tecnologia. Isso facilita a comunicação internacional, o acesso a conteúdos culturais e o networking, mas também pode levar à homogeneização cultural e à exclusão de quem não domina o idioma. Cinema. Hollywood continua a ditar padrões narrativos e visuais. O inglês se torna a voz da imaginação global. 2. Impacto cultural na globalização. Música. Do rock ao hip hop, o inglês domina as paradas, popularizando jargões e expressões. Mídias digitais. Os termos essenciais da internet, de software streaming, são predominantes anglófonos. Gráficos. Gráfico 1, à esquerda. Porcento da população que fala inglês. Mostra diversos países e suas porcentagens. Exemplos visíveis: China, 0,9%, Brasil, 5%, Rússia, 5%, Índia, 15,5%, México, 9%, EUA, 95,2%, Reino Unido, 98,3%, Barbados, 100%. Fluência em inglês dos profissionais brasileiros, 23,5%, não têm conhecimento no idioma, 28,2%, não falam nem escrevem, mas conseguem ler e ou ouvir textos e ou conversas simples, 24,9%. Leem textos e escutam conversas simples, falam e escrevem frases básicas em inglês, 12,4%. Falam, escutam e escrevem com alguma dificuldade sobre assuntos cotidianos e específicos da área. 11%. Conseguem se comunicar em inglês. Esse gráfico compara o percentual de pessoas que falam inglês em 5 países da América Latina, mostrando que a Argentina tem a maior porcentagem, 15%, enquanto o Brasil tem a menor, 5%. Geoffrey Chaucer, 1343-1400, conhecido como o pai da literatura inglesa, por ter sido um dos primeiros a usar o inglês médio em uma obra literária de grande porte. Sua obra mais famosa, Os Contos da Cantuária, oferece um retrato vívido da sociedade medieval. Sua escolha de escrever em inglês vernáculo, em vez de latim ou francês, ajudou a elevar o status da língua. Jane Austen, 1817. Em sua época, os romances eram publicados anonimamente ou sob pseudônimo. Seus livros frequentemente exploram as limitações sociais e econômicas enfrentadas pelas mulheres no século XIX, especialmente em relação ao casamento. A maior parte de sua educação foi em casa, com o pai e os irmãos, e ela teve acesso à vasta biblioteca da família. Zig Ziglar, palestrante motivacional e vendedor americano, conhecido por seus ensinamentos sobre vendas, atitude positiva e sucesso pessoal. Publicou mais de 30 livros, ministrou palestras para milhões de pessoas e foi uma figura influente no desenvolvimento pessoal. Frase: If you can dream it, you can achieve it. Tradução: Se você pode sonhar, pode alcançar. Martin Luther King 29, 1968. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato em 1968. Frase: I have a dream. Tradução: Eu tenho um sonho. Linha do tempo. Século 401-500. Invasões dos povos germânicos, anglos, saxões e jutos na Grã-Bretanha. Formação do antigo inglês, Old English. Século XI, 1066. Invasão normanda. O francês se mistura ao inglês, originando o inglês médio. Século XVI, Disa Switch, 1607. Expansão marí e colonização inglesa. O inglês chega à América do Norte, Caribe, África e Ásia. Fundação das primeiras colônias Virgínia. Século XVIII, século XIX, 1700, 1801, 1900. Auge do Império Britânico. O inglês se espalha pelo mundo como língua de administração, comércio e ensino. Torna-se idioma oficial em vários territórios coloniais. Século XX, 2000. Após as guerras mundiais, os Estados Unidos emergem como potência global. O inglês domina as áreas de economia, ciência, diplomacia e cultura. Expansão do ensino do inglês como segundo. Curiosidades. Começou pequenininha. O inglês era falado apenas em uma parte da Inglaterra no século Vó. Com o tempo se espalhou graças a invasões, colonizações e ao comércio. 2. O Império Britânico foi o principal motor.
Durante os séculos 16 a 20, o Reino Unido colonizou territórios em todos os continentes e levou o inglês junto. Por isso, hoje ele é falado em países como Índia, Nigéria, Austrália e Canadá. Curiosidades. 3. Mais pessoas falam inglês como segunda língua do que como nativa. Existem cerca de 400 milhões de falantes nativos, mas mais de 1 bilhão de pessoas o usam como segunda língua. 4. É a língua da internet. Cerca de 60% dos sites estão em inglês, tornando-o essencial para a comunicação digital e o acesso à informação. 5. É o idioma internacional dos negócios e da aviação. Pilotos, controladores de voo e empresas globais usam o inglês para garantir que todos se entendam, independentemente do país. 6. Seu inglês é um mix de outras línguas. Ele tem raízes germânicas, mas recebeu milhares de palavras do francês, latim, grego e até do português, como marmalade e banana. Curiosidades. 7. Existem muitas variedades de inglês. Há diferenças entre o inglês britânico, americano, australiano, canadense e até o indiano. Cada um tem sotaque, vocabulário e expressões próprios. 8. Mesmo sem perceber, usamos o inglês todos os dias. Palavras como shopping, mouse, delivery, selfie, notebook e internet estão totalmente integradas ao português.